y pedir para Dios una palabra esta semana, después de la invitación que me había formulado. Y Dios me llevó al libro del profeta Jonás. Yo quiero que usted dé una miradita en su Biblia, aquí con la ayuda acá, ya me voy a poner acá el texto bíblico que yo quiero tomar en cuenta. Y dice de la siguiente manera, yo voy a leer na versión 2005, mas me parece que esa es la 1960, casi lo mismo. Y dice así: y desde el vientre del pez oró Jonás al Señor su Dios. Y dice en la otra versión: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Que Dios nos bendiga con su palabra grandemente. Amados y estimados, ¿cuántas veces escuché a mi abuela hablar la historia de Jonás? Si yo preguntara para usted cuántas veces usted escuchó a alguien predicar y hablar sobre Jonás. Yo tuve una abuela y yo siempre digo que las abuelas tienen algo especial. Las abuelas son doble madre. Quien es abuela es doble madre. Y sucede un fenómeno con las abuelas. Si las abuelas trataron bien a sus hijos, no lo dudo, mas los nietos es el doble, todo es el doble. Yo me recuerdo de mi abuela y ella con un trato tan especial a mi persona, tan especial. Y muchas de las veces mi papá me decía: tu abuela conmigo no me trató así, mas mira como a ti te trata, mira esse carinho especial. E eu muitas das vezes conversando com minha abuela, eu dizia para ela, abuela, eu he leído tanto a história de Jonás, mas não consigo entender o porquê dessa história. Você sabe que nós outros, os creyentes, passamos por algo muito maravilhoso, muito hermoso. Na medida que vamos avançando nos caminhos do Senhor, eu me bautizei com 13 anos de idade, cumpri agora 40 anos que eu me bautizei nas águas. Então, durante muitos anos, uno lê a Bíblia, mas sucede algo hermoso, glorioso. Com o passar dos anos, vamos aprendendo mais, Nossa visão amplia, a coisa se põe melhor, a palavra habla mais a nossa vida. Nenhum homem, nenhuma pessoa poderia dar-se lujo de dizer: essa história eu já leí e hoje eu já sei. Porque todas as vezes que la leamos, todas as vezes que vamos a ela, Deus vai dizer: mira, há este detalhe, há isto, aquilo. E dentro dessa história, lo que me llama mucho la atención es que la palabra dice que desde el vientre de ese gran pez, él oró a Dios de allá de dentro. ¿Qué quisiera decirlo en esta mañana? Que sabe, muchas de las veces podemos orar de muchas maneras, podemos levar una oración de muchas maneras. Quem sabe no momento da angústia, no momento da tristeza, no momento da alegria, no momento que alguém nos dá um regalo, no momento que alguém nos bendice com algo, podemos orar. Mas a situação de Jonás era algo muito especial. Ele estava dentro de um grande peixe. É o único personagem bíblico e talvez poderia nos atrever, porque nossa capacidade não poderia. Não sei se outro homem na história da humanidade teve a oportunidade que Jonás tuvo de estar dentro de um grande peixe. Há versões mais modernas, diz baleena, outro diz um peixe tal. Bueno, a questão não é ser baleena ou se não é baleena. A Bíblia diz grande peixe, e nos quedamos aí. Mas o mais glorioso de esta palavra, o mais hermoso de esta palavra, era que Jonás estava ali dentro. Deus permitiu todas as circunstâncias e agora o homem chamado Jonás, o profeta Jonás, estava dentro do grande peixe. Estava metido em uma situação extrema e orando. Vamos entender algo muito importante. Quantas das vezes nós outros nos hemos sentido desta maneira? Acorralados, apretados por uma situação. Não sei se você já se deu conta quando você está em uma situação, não sabe o que fazer, e você diz: a hora está passando, o relógio está movendo, tenho que tomar uma decisão, chegou a hora, que hago? Vou ou não vou, viajo ou não vou, viajo ou não viajo, me separo ou não me separo, que hago? E quando eu leio essa história, eu vejo a preocupação de Deus em levar Jonás adentro do grande peixe. A preocupação porque Deus queria um momento especial com ele.
La oración nada más es do que Deus quiere que tengamos um momento especial com Ele, um momento que podamos derramar nosso coração e poner todo a la consideração de Ele. Mas regressamos um pouco à história. Quando vamos para o capítulo número 1, verso 17, capítulo 1, verso de número 14, primeiro, 1:14, nós encontramos um detalhe muito interessante. Capítulo 1, verso 14, nos diz de la seguinte maneira: Entonces clamaram ao Senhor, dizendo: Ó Senhor, por favor, que não perezcamos nós outros por la vida deste homem, não nos hagamos responsáveis de la sangre inocente, porque tu, ó Senhor, ha hecho como has querido. Alabado seja Deus. Eles estavam em uma situação muito apertada. Era uma situação muito difícil, porque eles estavam vendo o que estava passando no barco, não podiam entender, não sabiam o que havia sucedido. Havia uma pessoa que estava ali e havia um problema. Donde a palavra nos mostra o secreto de toda essa história? O verso número 4. O verso número 4 nos diz de la seguinte maneira: Pero el Senhor lançou gran viento sobre el mar. Pero el Señor lanzó un gran viento sobre el mar. Jonás queria huir da presença de Deus. Jonás buscou um escape para huir. Se meteu em aquele barco, se foi para dentro, buscou o último rincão. Mas de repente Deus lançou um gran viento e começou a mover. Todos estavam preocupados, todos estavam ali sem saber o que fazer, todos estavam vendo e todos, quem sabe a lo mejor, diziam: oiga, somos marinheiros com muita experiência, que passou a hora? Quem sabe alguém de repente poderia dizer: oiga, hemos hecho esse viagem tantas vezes e nunca ha havido viento. E como assim agora há viento? Não entendemos. Eu he vivido momentos muito especiais com Deus. Me recordo há alguns anos, me tocou fazer um viagem de Equador hasta Bogotá e de Bogotá hasta São Paulo, em Brasília. Havia uma promoção especial, a missão me acomodou um boleto. E eu chego e barro e tomo um táxi para ir ao aeroporto na cidade de Bogotá. Não conhecia a distância que havia. E pergunto ao taxista: oiga, uma perguntita, quanto tempo se demora de aqui, do terminal, hasta o aeroporto? Ele disse: todo depende do trânsito, mas Bogotá é uma cidade grande, se você não sepa. Possivelmente 40, 45 minutos. Eu mirei o relógio e lhe digo a ele: um pouquinho rápido, porque eu tenho uma hora para chegar. E em meio de todo aquele trânsito, se cerrou por todos lados, e meia hora, 40 minutos detenido em trânsito. Eu não sabia o que fazer, me dava gana de barrar, poner a maleta na cabeça, sair correndo, me dava gana, eu mirava, eu dizia: Senhor, por favor, mueva-se, você manejo, eu necessito, não sabia o que fazer. Oiga, o avião saía 2 da tarde, entramos em o táxi 11:30 da manhã, e deu 1:40 e não chegávamos no aeroporto. Agora, não tinha recursos para pagar um hotel, não tinha recursos para quedar 1 ou 2 dias hasta correr um outro vuelo, etc, etc. Sabe o que passou? Com muito sacrifício, chegamos 10 minutos antes das 2 da tarde. E eu barro a maleta, digo a minha esposa, me disse: espérate um minutito. E entrei, busquei. Quando eu mirei, não havia nada na cola, solamente uma senhorita arreglando os papéis. E eu me acerco e digo: tenha a bondade, ajude-me. Necessito tomar o vuelo a hora das 2 da tarde. Eu sei que faltam 10 minutos. Vengo viajando, tive um problema de trânsito. E ela disse: Senhor, tranquilo, não se preocupe. Disse: não sabemos o que passou. Houve um problema na pista. O avião já ia saindo e houve um problema. Um avião foi barrar e meio se estrelhou e está cerrado o aeroporto. Disse: o avião regressou e está aqui. Dê-me suas maletas, não há nenhum problema. E eu fui caminhando com minha esposa, atrás da maleta, lo entreguei, comemos um refrigériocito. E quando eu entrei na sala de embarque, estava lleno de gente, umas 150 pessoas. E quando eu entrei, me siento, uma senhora me mira e me disse: não entendo.
toda a vida he tomado este vuelo, nunca retrasado. Já levamos mais de 2 horas sentados aqui, e todavia eu não sei o que está passando, me disse. Me disse, oiga, senhor, e você sabe o que está passando? ¿Por que o avião não sai? Eu digo, senhora, por que o avião não sai? Eu não sei, mas uma coisa eu sei. Deus queria que eu não perdesse este avião. Quantos dão glória a Deus? Quantos podem dizer glória a Deus? La magnitud de la acción de Dios es algo extraordinario. Dios permite que Jonás vá para allá. Dios lanza un viento. Dios manda un viento. Y por último, dice la palabra, Jonás capítulo 1, verso de número 15, que Dios permite que ellos tomen a Jonás y lo lance dentro del agua. ¿Usted cree que es normal que um passageiro que pagou seu boleto, que um passageiro que tem seus direitos, e que alguém venga, Senhor, por favor, tome? Isso não é normal. Jonás diz, senhores, e meus direitos, como quedam meus direitos, como cidadão, como viajero? Sin embargo, vocês me vão mandar aqui. Oiga, mas eu tenho algo para dizer nesta manhã para você. Todo lo que pueda venir sobre tu vida, todo lo que pueda, nenhuma coisa sucederá e sucede no presente, sem que Deus la permita, sem que Deus esté presente, sem que Deus ponga la mano. El viento que se lançou, aquele momento tão especial que Jonás caiu, amados hermanos, estava em el plan de Deus, era el plan de Deus, Deus havia estabelecido, Deus queria ouvir la voz de Jonás de allá dentro del pez. Aleluya. El outro lado glorioso dessa história se encontra justamente em el verso número 17, 1:17, Jonás 1:17. Que disse, amados hermanos? Disse que Deus dispuso, na versão que eu tenho aqui, que é 2005, disse, e Deus dispuso, mas nessa versão aqui disse, pero Jeová Deus tinha preparado. O que eu quero dizer-lhe? Oiga, como vai crer que Deus, vou usar um término bem melhorcito para nós outros, Deus amoblou, estava amoblado, estava preparado para Jonás. Sabe como eu vejo? Eu vejo aquele barco indo, e Deus de arriba dizendo, por favor, Senhor peixe, siga, a qualquer momento, lhe vou a lançá-lo, cuidado, se equivoca, e ele peixe para a esquerda, para a direita, se mueve o barco, e ele peixe com a boca aberta. Deus tem ele controle, Deus não se equivoca. Olha, você já imaginou? As pessoas disseram, uau, esse homem pereceu, esse homem morreu ahogado. Nada, se viene caindo e a boca del peixe já está aberta. Bem-vindo, senhor Jonás, a bordo. Bem-vindo a bordo. Por favor, há um assento por aí. Quer prende o televisor. Se quer internet, tem aqui já acomodado. Se quer, há uma refri, há um refresco, o que quiera. Todo estava preparado. Nada estava por casualidade. Diga para el guapo ou la guapa que esteja a seu lado, Deus tem tudo preparado para tu vida. Diga para seu irmão que está aí. Deus tem tudo preparado. Pastor, eu não logro entender por que me passa isto. Pastor, eu não logro entender porque recém eu venho nos caminhos. Eu conheci um irmão militar. E eu digo que esse é o irmão mais caro que temos na igreja. Ele vale mais de 6 milhões, quase 6 milhões de dólares. Eu digo, você é o irmão mais caro aqui da igreja. E por que a razão? Ele foi militar, sofreu um acidente. E quando sofreu o acidente, lo tinham como morto. Nós dizemos a palavra allá, onde quedam as pessoas já mortas, esperando allá, anfiteatro ou morgue. Não sei como seria a palavra em inglês. Bueno, então, quando a pessoa está allá, é porque está morta. Resulta que o acidente que se volcou, um caminhão do exército, morreram 9 pessoas. E ele, como estava muito mal herido, sua cabeça aplastada, lo puseram a ele em meio de los muertos. E de repente, quando chega já um carro a recorrer os cadáveres, vê que ele se move e lo recorre. E lo leva aqui e acá. E, bueno, como era uma pessoa, um instrutor do exército, vino a Miami 5 vezes operar-se. Cada vez que vino 300, 400 mil. De aí mandaram a outros países. Bueno, e depois de todo o que ele passou, ele disse que por último o governo equatoriano se cansou
E um dia um general do exército disse assim para ele, assim, disse: Donis, estamos hartos de ti. Quanto temos gastado? Mais de $5 milhões. Sabe o que, Donis? Te vou dizer algo. Não vamos invertir nada mais a ti. Tu último viagem, vai à Argentina para ver se há um especialista ali, porque isso se hundiu a cabeça dele. Tiveram que arreglar sua cabeça. Tinham que pôr uma pele especial acá. Sabe o mais glorioso? Quando ele chegou allá, se foi ao hospital, lo atenderam, e no hospital conhece a alguém, e alguém lhe predica o evangelho, lo levam na igreja, escuta a voz de Deus, e ele disse: agora eu entendo, regressa a Equador, e chegou allá com nós outros no templo, e ele me disse para mim: graças, isto foi a razão que me trajo a poder compreender o plano de Deus para minha vida. Se não fora todo esto, eu nunca chegaria. Quero dizer-te em essa manhã, todos os detalhes de sua vida estão friamente calculados nas mãos de Deus. Nenhuma coisa sucederá por casualidade. Nenhuma coisa sucederá porque alguém lo quiso fazer. Aleluia. E uma ocasião, eu vi uma irmã e ela me dizia para mim: pastor, ajude-me. Minha hija tem 32 anos. Com 5 anos de idade deu parálise, quedou paralisada, deu uma febre muito forte e se paralisou. Nunca foi à escola, colégio, quedou em silla de rueda. De 5 a 32 anos. E a irmã me disse esta palavra: disse: pastor, ore, ajude-me. Porque eu pido a Deus que já leve minha hija, pastor, porque é uma carga muito grande. Eu não posso ter essa criatura, mira que já é grande. E ele é grandota. Então, me disse a mim, disse: pastor, isso é uma promessa para Deus. Se Deus leva minha hija, me vou dedicar à obra de Deus. Vou a servir a Deus a tempo completo. Um dia me chamou por telefone e disse: pastor, tive um problema. Ela se cerrou os pulmões, está se ahogando, possivelmente lhe deu já um pré-infarto, está na UTI, na unidade de terapia intensiva, para morrer. E me chamam a mim. Eu cheguei ali, a família, todos reunidos e esperando. E se acerca uma irmã de ele e disse: pastor, disse, não sabemos quanto tempo aún se queda de vida. Disse: pastor, lhe pedimos algo. Por favor, pastor, vamos pedir ao doutor que usted entre para orar. Mas, pastor, não se preocupe, se muere, nós outros já estamos conformados. E a irmã de ele e outra irmã se foram a mandar preparar uma roupita para pensando no velório. O irmão de ele saiu à funerária. E eu mirando para eles, eu digo: mas Deus não deu a palavra final todavia está nas mãos de Deus. E naquele momento eu entrei a orar por ela. Me puseram toda uma roupa especial, e eu tomei dela mão, comecei a orar. Eu disse: Marta, se me escute, apreta minha mão. E ela apretou minha mão. Eu digo: Marta, estás aqui já praticamente. Tu crees que Deus pode levantar-te? E ela apretava mais minha mão. Oramos com ela. Me vou a minha casa. Passados 2 dias, vem o nieto da irmã: pastor, disse minha abuela que vaya. Marta já está de regresso à casa. Disse: Deus ha hecho um milagre extraordinário. Deus la levantou, Deus la sanou. E a família quedou: pastor, não entendemos, pensamos que era o momento de Marta. Sabe quantos anos viveu? 9 anos todavia. 9 anos. Agora, sabe o mais interessante? É que o dia que Marta morreu, a irmã foi uma vez na igreja e nunca mais voltou à igreja para servir a Deus. O que eu quero dizer, há circunstâncias em nossa vida, há momentos em nossa vida que Deus lo permite, lo permitirá a tribulação, a uma persecução, a um problema, a enfermidade que não se cura, a dolência que não sai de nós outros, o problema econômico que não soluciona. Todo Deus vai preparando, todo Deus vai utilizando para aperfeiçoar nossa vida, para que nossa vida se acerque mais a Deus. Deus queria Jonás allá, Deus preparou o peixe, e por último, mira o que diz acá, amados, no verso, já na outra parte, capítulo 2, verso número 10. Jonás quedou aquele momento orando allá, e quando lemos Jonás capítulo 2, verso 10, encontramos algo glorioso. Disse que Jeová Deus mandou o peixe ir a levar a Jonás à terra, mientras Deus não mandou o peixe dando vuelta de passeio.
de um lado para o outro. E quem sabe Jonás dentro del pez, e Deus, já, Senhor, já não quero estar aqui, eu quero sair. E Deus disse, não, eu sou soberano, eu sei o momento exato, tranquilo, homem, descansa, quédate aí, aproveita, porque esse pez está preparado para ti. Sabe que tantas vezes estudado, leído, e um dia Deus me deu através desta palavra. Sabe o que Deus me disse? Que aún a tribulação mais pequena ou a mais grande, Deus la utiliza sobre nossa vida. Uma irmã me disse, pastor, não suporto meu esposo. E sabe o que me disse? Tenho ganas de matá-lo, me disse. Dijo que um dia ele correu uma ira tão grande porque ele chegou alcoolizado e se acostou, que ela correu o cuchillo e iluminava para ele: mato ou não mato? Mato ou não mato? Eu um dia fui a predicar em uma igreja. Indo predicar esta igreja, estava predicando dele mensagem. E eu vi que para um carro, afora da igreja, barra uma pessoa de um táxi, e entrou e se sentou e escutou a mensagem. Quando escutou a mensagem, eu vi ao final que se acercou a saludar-me. E me disse aquela pessoa, disse, eu saí desesperado de minha casa e tomei um táxi. E lhe disse ao taxista, de vuelta, aí porque eu tenho a cabeça caliente, não sei o que fazer, disse. E disse, de repente, quando eu passei, eu escutei uma voz que disse, entra, porque eu vou falar contigo. E eu vi que era um templo, disse. E eu barrei e entrei, disse, Deus falou comigo. E ela, sabe o que me disse a mim? Que ela trabalhava com uma pessoa que era um empresário. E o homem tinha aí em sua oficina uma pistola 9mm. E ela, como secretária, correu a arma, pôs em sua carteira, levou a sua casa para matar a seu esposo. Porque ela dizia dentro, disse, já não suporto esse homem já não o quero, eu lo mato, disse, eu lo mato, disparo, lo mato. Lo dejo el hombre aí, já tinha sua maleta, me vou a outra província, a outro estado, me huyo, nadie vai saber que fui eu. E naquela noite Deus falou profundamente com ela. E ela me disse para mim, pastor, e que hago? E eu digo, você vai fazer o revés agora. De manhã vai devolver a pistola, de manhã vai deixá-lo. E deixe todo nas mãos de Deus. Quem sabe, às vezes nós outros pensamos assim, a solução é que se eu mato esta pessoa, a solução se muere essa pessoa, a solução é isto, aquilo. Não, Deus tem o controle de todo está preparado. Mientras Deus não dê a ordem ao pez, o pez não vai mover-se. Mientras o tempo de Deus não cumpla sobre tu vida, tu tienes que esperar. E a sabedoria de Deus pode durar uma semana, pode durar um mês, pode durar um ano, pode durar 2 meses. Quanto tempo poderia demorar a situação? Quantas coisas poderiam passar em nossa vida? A pergunta que Jonás passou 3 dias e 3 noites. A pergunta é: quanto tempo necessitamos estar na presença de Deus para que Deus cambie a história, que Deus haga algo sobrenatural sobre nós outros? Às vezes nós outros queremos que Deus haga todas as coisas. E Deus disse, não, pez, deu uma volta mais. E ele pez foi por ali, deu uma volta. E Jonás mirava e disse, que hora me saca daqui? A que hora me saca? Quem sabe de repente você diga, a que hora? E eu tenho 2 coisas que eu guardo comigo em minha experiência pastoral. 2 coisas eu guardo. 1, o reloj nosso e o calendário que está na parede não é o mesmo que Deus. Gente me ha dicho, pastor, passa os dias, mira, uma semana mais. Eu digo, ñanito, ¿no? Nós dizemos allá, os equatorianos de la costa dizem ñanito. Então diz, ñanito lindo, te vou dizer algo. Mientras Deus não quiera, aí é lunes, aí é martes, mas no calendário de Deus não é lunes nem martes. Número 2, a hora nossa não é. Nós outros dizemos são 11 horas e 45 minutos, mas na hora de Deus não é 11 horas e 45. Pode ser aqui em Tampa, mas ali não é, ali não é e ali não é. Deus tem uma hora perfeita. E na última parte, aún as dificuldades mais grandes, Deus sabe como la utiliza. Quero terminar contando uma experiência que foi um momento tão duro de minha vida.
nosotros construindo um templo. Pastor Albert, a hora que estuvo allá, lo conoció. E um dia de manhã, eu sempre de manhã tomava um carro, ia na construção, a revisá-lo, ver a gente trabalhando. E quando eu me parei, o maestro se acerca, ele que estava coordenando, me disse: pastor, há um problema arriba. E esse problema necessita que você suba, revise e me diga que hago, se saco esse pedaço de parede, se não lo saco. E eu digo: maestro, suba que eu lo sigo. E o maestro mira para mim e diz: não, pastor, suba você primeiro. E eu ainda bromeo com ele, digo: não, você primeiro. E ele diz: não, pastor, você. E eu vou subindo, mais ou menos, eu calculo eu com 7, 8 metros. E se rompe a escalera. Mas a escalera se partiu assim, para que você tenha ideia. Aqui é a escalera. A escalera se partiu assim como que em 2 pedaços. E eu vengo caindo para trás. Quando eu vengo dentro de mim, algo me diz: agárrate. E eu me levo um pouco para adelante, me caigo. Com gosto, estava mais pesado que a hora. Me danho o tobilho, hizo pedaços, hinchou meu pé todo. E eu no piso, e os hermanos mirando. E um hermano gritou, disse: nuestro pastor ha muerto. E eu abro o ojo, digo: Ñanito, não estou muerto, dê-me a mano, ajude-me. Alabado seja Deus. E naquele momento me puseram, e eu tomei o telefone, chamei a um dos pastores, chamei a outro: por favor, vamos ao hospital. Quando eu cheguei allá e me atendendo, muita sangue e todo aquilo, e eu dentro de mim já sabia aonde Deus queria levar-me, não me sentia angústia, todo estava bem. Vino minha esposa e nerviosa a gente, e trajeram o especialista, e ele estava atendendo a outro hospital, e quando ele chegou, e ele examinou, mirou as radiografias, e ele me disse a mim, disse: te vou dizer algo. Primeiro, has tenido suerte que não has muerto. Tu te golpeava na cabeça, se muere. 2, has tenido suerte que não has dañado a cadeira. Tu poderias quedar em uma silla de ruedas. Mas disse: lo menos pior é que tu nunca vas caminhar. Lo menos pior, cómprate um par de muletas, uma silla de ruedas, está sentenciado. E quando eu escutei aquilo, eu digo que o doutor está, não, como dizemos, está de broma, que é chiste com minha cara, que ele gostou. E ele disse: eu te vou operar de tarde, agora não te posso operar. Me dijo o valor de toda a operação, de todo. E eu lhe disse: doutor, lhe vou dizer algo para você. Todo o que você disse nunca sucedeu e não sucederá, porque eu estou na mão de Deus. E eu vou recuperar-me, vou estar bem, porque eu creio no poder de Deus. Aleluia. Ele correu a radiografia assim, grandota assim, e disse: tenho 35 anos de traumatólogo, he operado a cientos de pessoas. Tu caso é igual a muitos, nunca mais volverá a caminhar. Eu naquele momento eu escutei. Quando chegou 6 da tarde, foi o momento da operação, que eu liguei e entro. E ele mirou para mim e disse: veja, aqui tenho umas peças, uns tornilhos, umas coisas para pôr na placa, vamos fazer todo, reconstruir, e não vas a poder caminhar. Lhe vou antecipando, porque não quero que amanhã você me venha acusar. Eu digo: doutor, em nome de Jesus, todo vai sair bem. E ele ainda todavia se deu o luxo de golpear assim, e disse: aqui lo tenho, los repuestos. Isso te vou a cobrar a parte. Uau! Eu digo: os doutores são buenos. E créalos, amados hermanos, a operação demorou quase 5 horas. E quando sai a operação, minha esposa vê o doutor que vem caminhando com outro pastor. Doutor, cuente-me que a vida, como está? Disse: todo bem, todo bem. Doutor, e a reconstrução disse: eu não sei o que ha passado, mas não necessitou de nada, nada. Está todo bem, está todo bem, disse. Disse: não sei o que sucedeu, mas o que eu vi na radiografia, não o vi quando eu o abri. Oiga, 3 meses depois, já estava caminhando. Deus bendijo, Deus se glorificou. Um dia eu estava em minha casa, meio assim angustiado, sentado assim com a perna assim, e chegou uma irmã a visitar-me. E ela mira para mim e me disse: pastor, está triste? Eu digo: irmã, não estou feliz e não estou triste. Ela disse: tenho uma palavra da parte de Deus. Todo isto que lhe passou é que Deus quis para que você descansara, que você sacara umas vacações e tu viera aqui descansando. Às vezes Deus faz isso em nossa vida. Oiga, eu digo: graças a Deus, agora eu lo entendo. Quero ir à parte final do mensagem, 5 minutos mais, amados.
E aqui a palavra de Deus diz algo tão hermoso na parte final: bendecido sea Dios. Y dice la parte: entonces el Señor habló al pez y este vomitó Jonás en tierra, que es la parte final aquí no capítulo 2, verso 17. ¿Qué quisiera decir y quisiera mencionar, amados hermanos? Hay cosas en nuestra vida que necesitan que Dios lo haga, necesita que Dios ponga la mano. Muitas vezes nós queremos todo a nossa maneira, queremos todo a nosso pensar, nosso reaccionar. E nos equivocamos, que há momentos que é necessário uma intervenção de Deus. Aquele peixe estava capacitado para vomitar, para botá-lo. Se Jonás intentara provocar um vômito, o peixe não o vomitaria. Deus dizia: não te ponga triste quando a porta estiver cerrada. Não te ponga triste quando nada te dê a mão. Não te ponga triste, a pessoa que te prometeu prestar dinheiro, tu lhe amas. Sabe o que? Não puedo, não é possível. Não te ponga triste. Não te ponga triste quando alguém te diz: te vou conseguir o trabalho, já falei com meu chefe, está todo arreglado, venga amanhã. E quando tu chega, não salga. Não te ponga triste. Não te ponga triste quando pensaste que ia comprar a casa, que era aquele desejo, tu la viste e chegou na hora, não sucedeu. Não, esta não era a minha. Esta não era a minha casa. É porque Deus tem outro lugar. Este não é meu lugar. Deus tem maneira extraordinária de fazer as coisas. Deus tem maneira. Termino e conto uma experiência. Estávamos nós outros na construção da igreja. E era, normalmente os maestros, os trabalhos, se fazem hasta 5 da tarde. E sempre vou de manhã, vou meio-dia e vou de tarde a revisá-lo. E quando eu cheguei quase às 5, eu vi que estava arriba, trabalhando o maestro com uma pessoa ajudando. E eu lhe hago senha e disse: que passou? São 5 da tarde. Disse: vou a trabalhar um pouquinho mais, está muito de dia. Vou trabalhar uma horita mais. E eu ia, me vou e não me vou, esperando. E entro assim adentro do templo. Quando passa 5 minutos, eu escuto que algo se caiu. E vem um irmão e disse: o maestro se caiu, pastor. E eu salgo correndo e eu o vejo em todo estava a calle, uma vereda, e ele se caiu. Metade do corpo na calle e a outra metade golpeou a cabeça. Estava, perdão por a expressão, como um perro morto. Quando eu o vi, minhas pernas começaram a temblar. Minhas pernas iam assim porque eu sentia algo. Digo: esse homem morreu, minha responsabilidade, e agora? E que vai passar? Que vai suceder? E temblava. Tomei meu telefone e chamei o 911 e disse: há uma emergência assim, assim, assim. Eu sou o pastor da igreja. Positivo, 7, 8 minutos na ambulância. Eu digo: não há mais rápido, não há, Senhor, mínimo, talvez hasta 10 minutos. E nisso me vino uma voz que me disse: em quem tu confias? Começaram os carros a parar, a gente a amontonar, e eu me arrodilhei, corri-lo em meus braços e disse: Padre, esse homem não pode morrer. Não pode morrer esse homem. E orei a Deus e lo coloquei. Ele começou a ligar os paramédicos. E no momento que lo embarcamos na ambulância, o paramédico disse: "Você acompanhe a nós outros, porque não há outra pessoa." Eu digo: eu entro. Quando eu entrei, o paramédico mirou para mim e disse: está grave a situação, como que ele vai dar um infarto, disse, está paralisando. E eu digo: não, dê-me a mão dele. E tomei a mão e disse: Padre, em nome de Jesus, a vida vuelve esse homem, a vida vuelve esse homem, a vida vuelve esse homem. E orando, e ele paramédico, a ambulância, uma calle, outra, e a sirene, e a buia. E eu via, e eu dizia: Padre, em nome de Jesus. Quando entramos na emergência, ele disse: ajude-me. E eu fui entrando adentro. Quando chegamos, os médicos estavam esperando, e eu entrei, e hice a última oração ali dentro. E o médico disse: espere-se afuera. Me quedaram assombrados mirando. Passou 15 minutos, o médico vuelve e disse: algo sucedeu, disse. Este homem aparentemente chegou morto, mas esse homem como que reviveu. Estamos chequeando. Hermanos, 24 horas depois, nenhum hueso partiu, solamente uma pequena hemorragia, um milagro. Sabe o que eu pude aprender? Que a situação mais grande de nossa vida
Eu digo, Deus, minha responsabilidade. Uma pessoa de 22 anos se muere. Minha responsabilidade. Imagine-se um processo penal por responsável por as medidas de segurança. Deus não permitirá algo sobre tu vida que Ele não tenha controle. Deus não permitirá algo que Ele não pueda fazer sobre sua vida. Ele preparou o peixe para Jonás. Ele mandou a tempestade. Ele amoblou aquele peixe, porque Deus tem ele controle. Ponga sobre seus pés. Permita-me terminar.